tiver com promoção e vem fazer o curso de leilões, é um curso legal, você vai gostar. De leilões? De leilões. Nós vamos trabalhar todas as ações para suspender e anular o leilão. Todas. Todas as teses. Bem legal. Queria muito que você participasse, hein? Legal. Já assisti metade da pós. É, Tô gostando bastante. que legal. Esse curso de leilões, se você conseguir vir, às vezes você achar passagem com preço, custo baixo, você me avisa que eu te dou uma bolsa de presente, tá bom? Obrigado. Tá bom? Você é um querido aí, já é um amigo, eu tô aqui para te ajudar. Obrigado. Você viu que Espero saiu a que decisão hoje? esteja tudo bem da saúde. Fiquei sabendo que você Agora, teve um agora problema de tô bem, saúde. agora tô bem, foi um infarto, né? Mas isso é o que? A gente se alimenta mal. Eu dou aula todo dia, todo sábado, tudo bem, a gente ama o que faz, mas a gente não se cuida, né? Então não é só ter sucesso na profissão, estudar, ser estudioso, você tem que cuidar da alma, do corpo, né? Então a gente tem que aprender, né? É difícil, né? Eu tive um infarto ano passado também. Eu tô com 42 anos. Eu tive uma trombose no coração. Coloquei um stent em julho do ano passado. E bem em julho desse ano você teve, né? E Você tô tá me bem? recuperando bem, Você assim. tá bem agora, Uhum, né? uhum. Você viu que notícia boa? O Superior Tribunal de Justiça hoje saiu a decisão. A gente já sabia disso, né? Mas é possível os campeões de pessoa jurídica. Sempre foi possível, mas hoje temos uma decisão, um RESP. Que legal, né? Então, Legal. associação, Aham. associação, pessoa jurídica empresa com CNPJ pode fazer uso capião. Associação sempre foi muito comum. Associação, fundações fazer uso capião. Mas agora ficou evidente o que? Uma empresa ganhou. Então a empresa fez uso capião e ganhou a ação de uso capião. Empresa CNPJ, comerciante. Poxa, então comerciante, empresário, agora pode fazer uso capião, nome da empresa. Legal, né? Legal. Aham. Boa. Mudando muita coisa, né? Aham. Doutor, tá convidado. Se quiser ganhar uma bolsa, venha se der. Né? Eu sei que a gente Obrigado. avisei muito em cima, mas tem um amigo aqui. Quero o seu bem, quero o seu sucesso sempre. Tá? Quando precisar, tô aqui. Obrigado. Então, com relação ao. Eu tive duas consultas contigo em março, né, sobre um caso complexo de um terreno. E aí, para eu ter uma opinião mais segura, contratei o parecer para quê? Para que a tua opinião fosse vinculada ao caso concreto, porque como são vários processos, né, eu ficaria mais seguro você lendo os processos para dar opinião. E aí eu contratei o parecer não tanto para ter um parecer, mas sim Para usar no para processo, né? Para resolver, usar nos casos em si, né? porque Legal. já a questão tá, o meu cliente está perdendo a batalha, digamos assim, mas tem ferramentas. E aí eu queria, né, E hoje o essa parecer. essas orientações, né? Eu gostaria de orientações sobre o caso. Mas apesar do é que aí o que aconteceu? São muitos processos, eu encaminhei e não teve uma conversa, porque eu estava falando com a Fabiana, daí você teve a questão de saúde e eu não tinha tanta pressa, mais ou menos assim, mas é que eu queria essa análise. Só que daí a Fabiana, ela não me ligou para ter uma assim, quais são as tuas dúvidas e tal. Ela já colocou o parecer, aí meio que daí eu coloquei as minhas dúvidas por WhatsApp, mas eu achei um pouco confuso as respostas, assim, meio que eu não. Na minha cabeça, tá, você pode entrar com a possessória, com a reivindicatória, e a demarcatória do jeito que tá, não poderia. Mas também nas mentorias anteriores você tinha mencionado o uso capião e isso não tá no parecer. Daí eu fiquei confuso assim, pode Entendi. ser uso capião, talvez. A possessória poderia ser, mas não é eficaz. E a reivindicatória não pode porque já teve reivindicatória. Então ela melhor a possessória. Meio que eu tô na. Não, Meio que eu não sei o que fazer, assim, sabe? conta comigo sim. É, nós falamos desse caso bem complexo, caso bem interessante. É, Nós falamos da demarcatória, tanto a demarcatória como a ação de divisão de terras. A ação demarcatória e divisão de terras, ela é interessante.
Mas quando nós entramos nos 3S, saúde, segurança e sossego, ou seja, direito de vizinhança, quando é uma briga de vizinhos, vizinhos, lado a lado, parede com parede, essa ação ela é eficaz. Por quê? O perito, vai ser nomeado um perito, e vai ser feita uma demarcação, ou a divisão das terras, pode ser feito cumulativo. Então entra, de certa forma, uma briga de direito de vizinhança, uma briga também de direito registral, da matrícula para dentro. Entra uma situação de sobreposição de matrícula. Nesse caso, nós temos a opção de brigar pela posse, como já teve a ação reivindicatória, então teria a opção de sair das petitórias e trabalhar com a possessória. Possessória é ação perigosa, porque é ação confusa, é ação demorada, é ação cansativa, mas dá para usar, porque não dá mais para usar a petitória. Em paralelo, dá para fazer uso capião, porque se o nosso cliente tem a posse mansa e pacífica nos nome, às vezes a gente se concentra muito em brigar pela posse, né, pela questão possessória ou demarcatória, mas talvez se ele tem a posse e não perder o objeto da posse, seja uma posse direta, indireta ou alternada, ele consegue fazer o quê? O uso do uso capião para resolver o problema, para liquidar. Porque ganhando a ação do uso capião ele se torna proprietário, matou todas as questões, né, que a gente precisaria matar, que é a questão da propriedade, a questão de briga, direito de vizinhança em relação à sobreposição de matrícula. Então, seria eficaz essa estratégia por fora. Dentro do contexto, hoje cabe o quê? Cabe a possessória, se a gente quiser brigar ainda nesse contexto. Por fora, podemos fazer um uso capião, que é uma ação de segurança se ele tem a posse, ou pelo menos consegue provar a posse. Eu só não me recordo agora de cabeça como que ficou a questão da posse. Então, ele tem a posse, né? Ele está na posse, né? É que aí tem uma problemática maior, porque ele perdeu a manutenção de posse e transitou em julgado em 2018. E aí eu ingressei com a ação rescisória tá tramitando. E aí o que eu fiz? Eu entrei com a demarcatória, porque o que acontece, e na década de 80, quando o terreno era dos herdeiros do Bibiano, de quem ele comprou o título, os herdeiros, eles entraram com a ação reivindicatória e a parte adversa entrou com o uso capião. As duas foram julgadas improcedentes. O uso capião, porque o juiz entendeu que o autor não tinha identificado muito bem os limites, daí no meio do processo ele alterou um pouco a planta. E no mesmo caso, na mesma veia, a ação reivindicatória dos herdeiros também foi julgada improcedente, porque o tribunal falou há imprecisões dos limites, seria necessário demarcar antes. Então é claro que eu queria entrar com a reivindicatória, porém seria muito fácil pro advogado do adversário falar, não, mas esse terreno aqui, até o próprio tribunal já falou que ele é impreciso, tem que demarcar. Então, como é que você não tem aquele requisito da reivindicatória, que é o terreno delimitado? Por isso que eu fiz a demarcatória, já está tramitando, já houve a citação da parte adversa. Ele tem até a matrícula, né? A matrícula de fato ele tem, né? A matrícula ele tem. Ele tem, que já supre para fazer a reivindicatória petitória. Só precisa da questão demarcada, né? Daí o que para reivindicar eu preciso demarcar, só que nesse meio tempo está a prescrição aquisitiva, porque ele ganhou a manutenção de posse, então juridicamente, eu sei que é uma matéria fática, mas juridicamente ele está na posse e eu estou com uma rescisória. Aí o que eu fiz? Entrei com a demarcatória, citei ele em março desse ano, ainda não abri o prazo para contestação da demarcatória, porque são vários confrontantes. E aí pedi para demarcar a parte norte do terreno, a parte leste e a parte oeste. A parte sul eu não coloquei no objeto da demarcatória, porque já tem uma demarcatória da vizinha registral da parte sul, porque ela tem um título do Irace que é muito semelhante, que foi conjugado quando o topógrafo do Irace, que fez em 60, ele fez vários lotes e é conjugado. Então a proprietária registral da parte sul está com o mesmo problema, invadiram o terreno dela e ela entrou com a demarcatória. Daí eu tenho mais uma dificuldade com a reivindicatória, porque é só ele falar, tanto é que a vizinha sul entrou com a demarcatória, tem que demarcar, porque ela vai demarcar e vai interferir. Então o que eu fiz?
ação demarcatória. E contra o posseiro eu fiz um pedido de restituição de terra diretamente contra ele e coloquei ele no polo passivo. Então, por esse estudo, porque antes no CPC tinha a jurisprudência que você poderia acumular demarcatória com a reivindicatória. Verdade. E aí tinha o Lêmaro, o Lecheiro, não sei se é assim que pronuncia, desembargador de Minas Gerais, que eles fizeram aquele livro que é bem conhecido e também com base na doutrina do Humberto Teodoro Júnior. Mas eu fico com dúvida se vai funcionar essa acumulação. Eu te entendo quando você fala, porque a natureza da demarcatória é entre vizinhos. Só que daí a minha dúvida é assim, se eu entro com a demarcatória pura, como que eu vou interromper a prescrição aquisitiva do posseiro? E se eu entrasse já com a reivindicatória, ficou a dúvida na cabeça, mas eu nem estou com o terreno demarcado. Então, eu queria ver, porque o parecer ele aborda essa questão, né? Fala que seria o caso de entrar com a reivindicatória, mas então qual seria se fosse para entrar com a reivindicatória, qual seria o momento? Eu já entro agora, que daí vai tramitar as duas juntas, a demarcatória e a reivindicatória, ou eu tenho que aguardar o desfecho da demarcatória com a segunda parte dela, ou na primeira sentença, eu ingresso, qual que seria o momento? Eu entendo, para mim, teria menos risco de sucumbência se eu conseguisse acumular, porque se eu entro com a reivindicatória, eu tenho mais uma sucumbência sobre todo o terreno, e aí eu coloco o meu cliente já em mais vulnerabilidade. Mas tem um detalhe, viu, doutor? Com a mudança do Código de Processo Civil, o direito ficou muito estratégico, né? Os juízes, infelizmente, os maus juízes, eles acabaram usando a favor deles. Divórcio, você quer falar de pensão alimentícia? Então desmembra. Faz uma ação só de pensão alimentícia. Divórcio, você quer falar de talvez de guarda? Faz outra ação, faz ação separada, tem lei própria. No direito imobiliário, isso está acontecendo também. Então, quando a gente acumula as ações, eu sei que foi muito comum isso no passado, mas hoje o judiciário, de forma maldosa, o que ele está fazendo? Quando você pega uma ação e une 2 pedidos ou 3 pedidos, se não tiver uma conexão muito forte, o juiz ele não vai dar um dos seus pedidos, não vai dar uma da tutela. Tem vários exemplos. Ação anulatória, para nulidade de um contrato no direito imobiliário. Se você acumular perdas e danos, normalmente o judiciário não dá a perdas e danos, porque ele vai ficar só no foco do processo principal, que é a nulidade. Um exemplo melhor ainda é a ação reivindicatória. O que muito colega faz? Na ação reivindicatória, coloca em tutela antecipada o arbitramento de aluguel. O juiz em tutela antecipada fala, não vou dar tutela antecipada e arbitramento de aluguel, porque eu quero ouvir outra parte. Eu não vou dar, não. E olha que engraçado, quando você faz ela por fora, a ação de arbitramento de aluguel por fora, totalmente autônoma, o judiciário dá a tutela antecipada porque é cara e crachá. Vai olhar a matrícula e falar, matrícula, autor da ação. Tem que dar, é o direito dele. Então é mais fácil você conseguir o pedido provisório e o pedido definitivo. Nesse caso, parabéns, eu concordo muito que a gente tem que tomar muito cuidado com sucumbência, né? Então o valor da causa não pode brincar, tem advogado que é maluco, joga 1 milhão de dano moral, né? É um tiro no pé. Quanto mais a gente evitar esse prejuízo, esse risco, melhor. Isso é advocacia de segurança. Mas nesse caso, doutor, não tem como fugir. Por quê? A reivindicatória ela tem que ser autônoma, tem que ser pura. Por mais que exista jurisprudência mais antiga, da possibilidade de acumular os 2 pedidos, ela é uma situação onde nós temos que levar a reivindicatória de natureza autônoma para não fazer o quê? O juiz não fazer confusão com a demarcação e não travar a ação, entendeu? Entendi. E qual que seria o melhor momento daí para ingressar com a reivindicatória? Eu faria agora. Agora? Por quê, doutor? Para forçar um acordo, para tentar resolver de alguma forma ou de outra, né? Forçar um acordo, e senão, pelo menos a parte vai ficar preocupada. O que eu fiz? Eu ingressei com a demarcatória, o pedido inicial de restituição de terras direcionada diretamente com o posseiro, e aí depois eu fiz uma emenda na inicial com pedido subsidiário, que
caso, né, dizendo que esse pedido de restituição de terras ele tem um caráter reivindicatório e que caso o juiz não entendesse pela restituição, que em pedido subsidiário que ele cumulasse a demarcatória com a reivindicatória. Então depois que eu estudei mais, foi uma tentativa de colocar mais atenção e pedir diretamente a acumulação, porque no início eu só pedia a restituição de terras. Então eu fiz essa emenda pedindo subsidiariamente, caso ele não entendesse pela restituição da terra, a acumulação da demarcatória com a reivindicatória. Mas aí, no teu entendimento, isso aí não é o caminho correto. É isso, eu tenho que ingressar com a reivindicatória. Tem que ingressar, doutor. Por quê? Eu entendi perfeitamente a estratégia do doutor. Vamos juntar as duas ações e eu gero um gasto menor, né? Para o cliente, de custos judiciais, citação, risco de sucumbência. Eu travo a questão, porque o objeto vai estar litigioso, eu posso forçar ele para um acordo, porque ele é réu de uma ação que talvez tenha o condão de interromper a prescrição aquisitiva. Daí também uma pergunta, a segunda pergunta, né? Essa demarcatória do jeito que está, imagine que eu não ingresse com a ação reivindicatória em paralelo. Essa demarcatória com pedido de restituição interromperia a prescrição aquisitiva? Na verdade, conforme o entendimento de 15 anos para cá, não. Porque a posse, nós só vamos tirar o ânimus domini dela a partir do momento que a gente tem o quê? Uma sentença com o trânsito julgado. O fator de existir a ação em andamento, em grau de recurso, não tira a posse manso pacífica. Também foi o posicionamento do STJ também. Eu sei que muita gente acredita ainda, né, que um boletim de ocorrência, uma notificação, uma ação em andamento possessória ou petitória, tiraria em regra a posse manso pacífica, mas não. Só o trânsito julgado. Se estiver em grau recursal, não tira. E tem juízes ainda, tem entendimento de primeiro grau e segundo grau, que o fator da ação ser proposta depois, se o uso capião já é com lapso temporal de 10 anos, 15 anos, 5 anos, ou seja, o lapso temporal está fechado, completo, você não consegue mais atingir, porque essa posse foi manso pacífica, dali para frente não. Mas se eu estou ingressando com uma ação de uso capião onde o lapso temporal do passado foi manso pacífico, eu consigo ter sucesso na demanda, entendeu? Eu faria, doutor, eu sei que a gente tem receio, eu também, claro, eu me preocupo muito com isso, mas eu faria, já o momento oportuno para propor essa ação reivindicatória seria agora. Por quê? Isso que nós estamos falando é um conhecimento avançado, mas o nível do judiciário, nós sabemos, se não é vara especializada em riscos públicos, é limitado, né? É limitado. Um juiz que julga nas varas cíveis, um juiz, uma juíza, um assessora que julga no lugar de juiz, e julga tudo, e quem julga tudo faz confusão, né? Vai no mais fácil. Então nós sabemos que a vara civil, que não é especializada, que julga tudo, comete erros, equívocos, né? Eu estou com um caso aqui. Foi feito um uso capião, o juiz soltou um despacho. Vou responder esse despacho agora. Vou fazer essa peça hoje. Por que está fazendo uso capião e não fez o inventário? Ele está burlando o tributo? Mais ou menos assim, né? Aquele jeito mais bonito de falar, com mais juridiquês, mas mais ou menos assim o despacho. A peça que eu iniciei, eu falei, não, enunciado 492, eu não sou obrigado a fazer inventário para fazer uso capião. E outra, o inventário por si só não vai regularizar o imóvel, porque o imóvel não está no nome do falecido. Então eu sou obrigado a fazer uso capião para, de fato, regularizar esse imóvel. Então, você vê, um despacho confuso, diria que até maldoso. Você pega um cliente que não confia no advogado e fala, opa, será que errou a ação? Não é que errou, é que o despacho foi tendencioso, né? E é o seu caso, por mais que o doutor teve uma ideia muito boa no sentido de uma preocupação com sucumbência, gastos, custos, mas não tem jeito, a nova advocacia hoje ela é estratégica. Às vezes a gente precisa de 2, 3 ações para conseguir forçar a saída do sujeito, porque uma ação não impacta em medo, receio, e tem mais. Se o doutor quiser, se o cliente tiver condições, poderia ser proposta até uma ação por fora de arbitramento de aluguel, porque seria uma forma também de forçar ele a sair. Ó, você está exercendo a posse de parte aí do meu imóvel, então você paga aluguel proporcional. Seria também uma opção. O arbitramento de aluguel, volto naquilo, a gente poderia até encaixar na ação reivindicatória. Mas quando nós encaixamos em tutela antecipada na ação reivindicatória, normalmente o judiciário não dá. Não dá porque ele quer ouvir, ele quer dar o contraditório à outra parte. Então, essa ideia da ação de arbitramento de aluguel, que também é mais uma, poderia ser utilizada se o cliente tem condições financeiras para fazer a parte, porque aí viria o quê?
duas porradas, né? Uma reivindicatória e posteriormente uma arbitramento de aluguel do valor proporcional da área. Então, seria a possibilidade também de atirar para ver o que acontece. São ações que não são de risco, principalmente a ação de arbitramento de aluguel e cara crachá, mas seriam possibilidades, viu, doutor? E a reivindicatória, ela ficaria o juiz daria um despacho pedindo a suspensão da reivindicatória até o julgamento da demarcatória, porque eu não vejo como prosseguir a reivindicatória sem o resultado da demarcatória, porque o terreno é impreciso, como é que eu vou reivindicar? Então é correto, acho que vai ter a fase de contestação e aí ela fica suspensa aguardando, é isso? Fica suspensa. Na verdade, a partir do momento que uma ação depende da outra, ocorre a suspensão. E pode ocorrer a conexão. Pode o primeiro juiz falar, opa, essa ação aí me interessa, deixa que eu julgo, manda pra mim. Aí ele julga na mesma sentença. Pode acontecer isso também. Uhum. Mas, doutor, com muito carinho, viu? Diante dessa situação, a demarcatória não foi errada, né? Não foi bem pensada. Mas diante da situação, tem que ter essa reivindicatória, não tem como fugir, porque a ideia da estratégia é recuperar a posse ou forçar um acordo, né? Por uma venda, alguma coisa, mas a ideia é essa. Então, a reivindicatória seria importante, o lado direto da desocupação e o lado indireto, de forçar um acordo, além de também trabalhar para melar o usucapião, né? Para jogar um balde de água fria no usucapião. Eu acho que a reivindicatória para melar o usucapião? Para melar o usucapião. Porque a reivindicatória, nós sabemos, um estudo mais aprofundado, que distribuir ela hoje não vai atrapalhar o usucapião se a posse, o lapso temporal já foi completado. Mas isso a gente está falando de um juiz de vara especializada, que conhece o assunto. Juiz de vara civil vai saber disso? Vai nada. A gente consegue induzir ele, né? No bom sentido a erro, e falar, ó juiz, tem até uma ação aqui, ó litígio para todo lado, tem uma ação de arbitramento de aluguel, tem uma demarcatória. Na cabeça desse juiz com conhecimento mediano, juiz, ele vai falar, opa, não tem o requisito da posse mansa pacífica. E assim, né, eu tô batendo bastante nessa tecla da acumulação da demarcatória, porque seria o melhor mundo pro meu cliente, né, menos riscos no mês. E só eu entendo o teu entendimento, mas assim, processualmente, digamos que o juiz ele vai negar a restituição no âmbito da demarcatória, essa acumulação. Quais os dispositivos do processo civil que ele vai usar para negar? Ele vai trabalhar com os dispositivos, normalmente ele vai trabalhar a partir do artigo 376, ele vai falar o quê? Que o pedido dele, para ele julgar, por mais que foi feito o pedido pelo doutor, ele não pode julgar fora da relação processual, do objeto da ação, que seria a demarcação. A partir do momento que ele falou, ó, demarco e devolve para ele está julgando, está gerando uma dupla função. No passado, no antigo código, tudo bem. No atual código, prevalece o quê? A especialização, as ações específicas, né? Por isso, muitos juízes, no divórcio, eu usei como exemplo, tudo bem que é direito de família, mas eles separam guarda, visita, alimentos e julga só o divórcio. Daí que surgiu também a possibilidade de antecipar o julgamento do divórcio e deixar a partilha de bens para frente. Porque o pedido especializado, o pedido específico, ele sobrepõe aos outros pedidos, entendeu? Isso em prol com o princípio da cooperação, né? A ideia foi essa, facilitar a vida do juiz para julgar com mais rapidez, né? Mas me parece que seria uma afronta direta ao parágrafo único, acho, do artigo 561, né, que fala da demarcatória. O juiz demarcará, inclusive com a restituição da parte invadida, né? Por isso, hoje... Que me parece que foi uma cristalização da jurisprudência passada, no sentido que poderia acumular a demarcatória com a reivindicatória. Me parece que esse aí foi a consagração desse entendimento, assim. Hoje, a ideia do judiciário é aplicar a celeridade processual, economia processual. Quando eu deixo na mão de um juiz um pedido, o pedido principal, é mais fácil ele julgar. Quando eu faço acumulação de pedidos, fica mais difícil, né? Fica mais complexa, então a sentença fica mais demorada.
Por isso hoje, claro que continua, né? Existe a possibilidade de acumular pedidos, perdas e danos de quase todas as ações, demarcação e divisão de terras, mas a reivindicatória, nesse momento, ela é feita de forma autônoma, né, é mais eficaz do que dentro dessa ação, porque o juiz provavelmente vai fazer o quê? Ó, demarco, mas não dou a reivindicatória. Deve ser feita numa ação autônoma. Pronto, você perdeu tempo e não fez a ação reivindicatória, entendeu? Entendi. E aí, se eu Virou fizer algo muito reivindicatório, estratégico, né? eu deixo ele no polo, eu deixo a parte adversa no polo passivo da demarcatória, porque ele já tá, né? Originalmente da demarcatória eu coloquei, vou engraçar com a reivindicatória, continuo com ele lá. Continua com ele lá. E o que o doutor vai fazer? Não menciona nada de suspensão. Se o doutor perceber que o doutor precisa do julgado da reivindicatória antes da demarcatória, vai lá no 213 ao 215 e pede com base nesse fundamento. Se o doutor perceber que precisa da demarcação antes da reivindicatória, porque a gente sente o processo, né? Aí também vai no mesmo fundamento. 313 a 315 do CPC atual. Entendeu, doutor? Para mim seria lógico suspender a reivindicatórias para demarcar. A partir do momento que saber onde é que está o terreno do meu cliente, aí reivindica. É que atualmente o entendimento da reivindicatória é uma ação de desocupação, assim como a reintegração de posse. Então, o juiz, se for uma ação autônoma, ele pode decretar a desocupação e depois vai ser decretado no outro processo autônomo, por um outro juiz, a demarcação e divisão, que é uma questão que já de registral, direito de vizinhança, é uma questão mais material do que processual, entendeu? Uhum. E como é que fica a questão? O novo Código Civil, ele colocou que a interrupção da prescrição apenas pode ocorrer uma única vez, né? Ele é genérico, mas pode-se entender que esse dispositivo se aplica à prescrição aquisitiva. Como é que está esse entendimento aí? Se aplica na questão das possessórias do capião? Isso só pode ser interrompido uma vez ou não? Esse dispositivo aí não se aplicaria? Na verdade, esse tema ele é polêmico e ele cai em contradição. Porque o Código de Processo Civil, ele fala isso, ó, uma vez só. Só que hoje, em relação ao uso capião, nós tivemos uma abertura do conceito posse. Hoje, para fazer uso capião, quem pode fazer uso capião? Quem tem a posse direta e indireta. Quem aluga impressa pode fazer. E quem tem a posse também alternada também pode fazer uso capião. Então eu tenho um imóvel fechado, mas eu provo que eu faço manutenções e benfeitorias. Então, houve uma mudança no conceito posse, que atingiu diretamente o uso capião e atingiu diretamente a prescrição aquisitiva. Então, no passado, um exemplo, nós ganhamos uma ação há uns 12 anos atrás. Uma ação, ganhamos não, nós na verdade prejudicamos a ação do uso capião. Onde a gente conseguiu fazer que o uso capião fosse improcedente? Os moradores saíram do imóvel. Eles saíram do imóvel e foram prestar serviço em outro estado. E nós conseguimos levantar isso. E conseguimos provas em relação a isso. Então, mencionando isso no uso capião, fizemos ele perder a ação, porque nós advogamos para quem queria que o uso capião fosse improcedente. Hoje, essa tese que foi usada no passado, se a gente usar hoje, a gente perde. Por quê? Porque essa saída do imóvel, perdeu o fluxo de posse. Ela deixou de ser ininterrupta. Não. Eu deixei alguém tomando conta, eu saí, mas a posse é minha, alternada, eu aluguei, eu emprestei. Como o conceito de posse mudou para efeitos do uso capião, atingiu diretamente essa situação de interrupção. Porque, não, minha posse é mista, ela era direta, eu fui prestar um serviço, deixei a casa fechada, mas fazendo manutenções e voltei a morar lá. Eu não perdi a posse em momento nenhum. Ela passou, deixou de ser direta para ser indireta, ou alternada, entendeu? Eu entendi o teu raciocínio, mas a minha dúvida ela permanece porque estaria mais vinculada a questões do que eu posso fazer com o meu cliente, porque uma das ferramentas seria tentar interromper a prescrição aquisitiva por meio de ações judiciais, né? Que você disse também tem essa dificuldade. Porém, se eu entro com a ação demarcatória e tenho entendimento que a pressão se interrompe só uma vez, então digamos assim, digamos que fosse possível interromper, porque eu vou argumentar isso,
O que mais que eu posso argumentar? Claro, posso ter outras ideias. Eu digo assim, interrompeu a prescrição a demarcatória, mas é uma vez. É uma vez. Se termina a demarcatória e se aplicar esse dispositivo, quando eu chegar na reivindicatória, agora a interrupção é só uma vez, então vai começar o lapso dos campeão. Se a reivindicatória demorar, aí ele pode... Por Mas isso... eu poderia alegar que não se aplica isso, Poderia. do código... Poderia alegar que o uso capião é uma ação que tem um entendimento novo de posse, que é o enunciado 492. Então, eu de fato eu tenho um conceito novo de posse. Isso vai alterar diretamente essa interrupção, né, da posse, inclusive mansa e pacífica. Por isso, eu faria o que no seu caso, doutor? Eu faria uma reivindicatória para hoje, o mais rápido possível. Se o cliente tiver condições financeiras, faria apartado uma ação de arbitramento de aluguel. Por quê? Esse sujeito está lá, tem a demarcatória, que tem acumulado o pedido de reivindicatória. Esse pedido a gente sabe que o juiz vai, no final das contas, ele não vai dar, ele vai fazer o quê? Ele vai falar que tem que ser uma ação autônoma, mas você já vai corrigir aqui. Essa ação de arbitramento de aluguel, se o cliente tem condições financeiras, ela não é onerosa, porque arbitramento de aluguel daria para jogar o valor do aluguel, um aluguel simbólico, 12 vezes o valor do aluguel. Ela criaria impacto e atrapalharia, no eventual uso capião dele, o animus domini. Porque a partir do momento que ele fosse condenado a pagar aluguel, não é difícil, porque é cara e crachá, o único requisito do arbitramento de aluguel é ser dono, comprovando na certidão de propriedade atualizada, ele pagando aluguel, você consegue desfocar um dos requisitos, que é a posse mansa e pacífica. Eu sei que você está batendo na posse mansa e pacífica, no animus domini. Eu sei que você está batendo muito, a sua estratégia, eu já percebi, que é bater muito na falta de posse mansa e pacífica. Mas com arbitramento de aluguel, se o cliente entender e comprar essa ideia estratégica, você consegue bater no outro requisito. Porque quem paga aluguel não tem animus domini. Então você deixa de bater só na posse mansa e pacífica e bate também nesse requisito do animus domini. Entendeu? Então seria duas ações novas. Duas ações novas. E ação de arbitramento de aluguel pela posse exercida pela parte diversa no terreno registral do meu cliente. Exatamente isso. Exatamente isso. Inclusive, o que eu vou fazer? Eu vou te mandar, existe o parecer técnico que eu te mandei e existe o parecer simplificado, né? O que eu vou fazer? Eu vou te mandar esse parecer simplificado, porque se o doutor quiser usar para justificar, para conversar com o cliente, e que se quiser usar dentro das ações, pode usar também, tá? Deixa eu marcar aqui, ó. Eu mando pro doutor. Esse parecer simplificado é um parecer mais para demonstrar ao cliente a tese, então acho que vai te ajudar bastante. Eu vou mandar para você. Eu vou mandar em relação à ação reivindicatória e vou mandar em relação ao arbitramento de aluguel. Eu vou explicar o porquê. É uma forma de te ajudar, você pode juntar esse parecer técnico dentro do processo e pode também conversar com o cliente sobre isso. Mas eu faria, viu, doutor? Se o cliente tiver condições, ele tem condições financeiras? Ele tem, mas... Eu vi que a justiça gratuita ali não dá, impossível, né? Não dá, o terreno é grande, só que é uma área de valorização imobiliária ali. Caso tenha um parecer de valor, a parte adversa entre... Porque pelo IPTU, o terreno estaria avaliado em 1.400.000 pelo IPTU. Só que se um corretor for lá, alguém fazer uma avaliação econômica, esse terreno pode valer muitos milhões. E aí eu fico muito angustiado de ter mais uns 20% sobre isso, né? E no final perder todas as ações e ainda mais a sucumbência, é uma questão um pouco angustiante. Agora, um fator que eu uso muito aqui no escritório, eu falo para os alunos, quando o valor da causa, porque ações imobiliárias os valores são altos, né? É o valor venal. Quando o valor da causa é muito alto, o que a gente pode fazer para tentar reduzir esse valor? Pega um corretor, uma corretora e faz uma avaliação do terreno. Então, se o IPTU for muito superior ao valor de mercado, né, a gente consegue reduzir com essa avaliação de um corretor, corretora, poderia ser um arquiteto, poderia ser um engenheiro, dá para fazer isso.
a gente consegue reduzir o valor da causa. A ação de arbitramento de aluguel não dá para fazer, porque é com base no aluguel, né? O aluguel, o valor proporcional, vai ter que ser feito o levantamento. Nem que seja um valor simbólico, aí você vai fazer vezes 2, então já não dá para fazer isso. Mas na reivindicatória dá. Você coloca lá, valor da causa conforme a avaliação atualizada, né? Porque às vezes o IPTU é maior. Ou pior ainda, né? Se você for juntar um contrato do valor do negócio, às vezes fica impagável, né? Então é melhor ir para o valor venal, para tentar fugir, entendeu, doutor? Aí eu fiz uma análise, estaria em uns 10 bilhões mais o valor do terreno, então o IPTU está muito mais baixo. E aí eu usei como parâmetro da ação demarcatória até para ser fácil de justificar caso a outra parte queira fazer um levantamento do valor econômico, que daí seria muito ruim, né, para o meu cliente. Doutor, e me fala uma coisa, eu não lembro agora de cabeça, eu não lembro, deixa eu ver se eu lembro, não lembro. O valor da ação de demarcação, o valor da causa, o doutor usou o valor de 1.400.000, que é o IPTU. Foi 1.400.000. Foi 1.400.000. 1.480.000, não foi? Alguma coisa assim? É alguma coisa assim, né? Que é o valor Lembrei. venal da Da prefeitura. que é bem... Mas o que o doutor pode fazer? Pode fazer uma avaliação, qualquer coisa eu peço para fazer aqui para ajudar o doutor, faz uma avaliação do valor real do valor do terreno. Você consegue uma redução, talvez trabalhe com um valor de 400.000, 480, para reduzir. Mas... É claro que a outra parte vai impugnar, né? É que 1 milhão já está fora da realidade, porque nos vizinhos, se for ver, porque quando eu fiz a demarcatória, eu fui vendo cada confrontante, as matrículas, e os terrenos menores estão 500 mil. Um apartamento, às vezes, ali em Balneário, está muito valorizado. Um apartamento pequeno já é fácil chegar a 1 milhão. Vai dizer que aquela área... E o problema é que uma cidade menor, não dá muito para fugir, né? Eu falo que São Paulo, Rio de Janeiro, às vezes o juiz não conhece o bairro, não conhece, né? Agora aí não tem como não conhecer, né? Tá na cara do gol, né? Que ali o Balneário, ele é uma das, acho que é uma das cidades mais valorizadas do Brasil, talvez, e não tem mais lugar para construir. E essa área aí é onde seria o próximo passo, né, da construção imobiliária. Então, 1 milhão tá barato ali. Entendi. Eu acho que seria até meio... Vamos ficar quietinho, deixa no valor venal mesmo, esquece. O juiz ia ficar rindo assim, se eu desse uma avaliação, 500 mil... Deixa quieto, não vamos mexer nisso não. O time que tá ganhando não se mexe. O doutor foi bem. Foi no valor venal, que é muito abaixo do valor do mercado. Então tá tudo certo. Mas, doutor, com muito carinho, hein? Eu iria na reivindicatória e eu iria também, se o cliente tiver condição, eu iria no arbitramento de aluguel. Eu vou fazer esse parecer simplificado, eu te mando hoje. Porque eu quero que o doutor talvez converse com o cliente e coloca lá, ó, fizemos uma reunião aqui com o professor Júlio, chegamos à conclusão dessa estratégia, e se o doutor quiser juntar nos processos, o arbitramento de aluguel, se o cliente tiver condição financeira, não é tão oneroso e causa um baita de um impacto, hein? E também vai receber uma receita, né? Seja muito, seja pouco. Se o valor do imóvel é 1 milhão, igual nós falamos aqui, mais de 1 milhão, quanto seria esse aluguel? Tudo bem, proporcional porque na área inteira, mas o doutor tem ideia disso? Um aluguel de 5 mil? Eu tenho um pouco receio sinceramente, eu teria que avaliar bem, porque eu tenho um pouco de receio de colocar a própria reivindicatória, porque ele não está lá no terreno. O posseiro, ele não está lá no terreno, ele ganhou tudo com um testemunho muito antigo. A partir do momento que eu coloco o arbitramento, eu estou reconhecendo que ele está na posse, mas na rescisória eu estou combatendo, eu estou falando que eu estou tentando anular a manutenção de posse, dizendo que ele está sem a posse, que ele não tem a posse. Mas aí que tá. O doutor falou algo importante. A gente não pode nunca cair em contradição. Como o doutor, na ação rescisória, o doutor alegou não está na posse, aí no arbitramento de aluguel, o que a gente teria que falar? Que apesar dele não estar na posse, ele também não deixa o real proprietário utilizar. De ameaças, situações, entendeu? Então, aí o doutor não cai em contradição. Porque o arbitramento de aluguel não é só estar na posse, é o fator de eu não deixar você usar a posse, né?
Você é proprietário e eu falo, ó, você não vai entrar no imóvel não. Eu também não estou usando. Mas se eu te ameaço, te crio um transtorno, desburo, turbação iminente, não precisa nem ser de fato, você já tem direito de receber o aluguel, entendeu? Você teria que trabalhar com essa tese. Para não cair em contradição. Se eu fosse advogado da parte diversa, eu É. rebateria o arbitramento de aluguel no sentido, eu já eu já ganhei a manutenção de posse contra ele, então eu tenho reconhecido juridicamente a posse. Mas isso aí é outro. Eu acho que o principal argumento seria, não, mas ele não sabe onde está o terreno dele. O tribunal já disse que ele precisa demarcar o terreno, então ele vai cobrar aluguel sobre algo que ele não sabe onde é que está, pode. Na verdade, teria que fazer o quê? Juntar uma planta. Vamos ver se volta. Aconteceu aqui. Pronto, caiu. Faz parte, faz parte. Sabe o que o doutor teria que fazer? Se o doutor quiser trabalhar, eu vou até colocar isso aqui, estou marcando aqui. Se o doutor quiser trabalhar com arbitramento de aluguel por segurança, para inibir o ânimo do homem da posse, vai ter que ser um arbitramento de aluguel por imposição, não por uso efetivo. Tem o arbitramento de aluguel por uso efetivo, que é aquele comum. Né? Ó, você paga aluguel para mim, você está usando, você está na posse, mas não, por imposição. O que é esse arbitramento de aluguel por imposição? Aqui você não entra, senão eu te mato. Esse imóvel é meu, hein? Você não vai entrar. Alguma coisa assim, né? Tem ameaça ou não. E aí teria, de certa forma, que pegar um topógrafo, nem que for por drone, e pelo menos demarcar a área que ele estaria proibindo ele de utilizar. Teria que fazer esse apontamento. Para não cair em contradição com a ação de arbitramento de aluguel. Senão realmente o juiz vai falar assim, peraí, você não sabe nem onde é a sua área e você já quer cobrar aluguel? Então você teria que deixar claro aqui, ó, eu não sei porque a área é muito grande, o tamanho real da minha área, mas eu sei aonde ele está e essa área é minha, entendeu? Alguma coisa assim. Talvez ele possa ser útil porque essa área é uma área de 264 mil metros quadrados e tem uma área de 22 mil metros que a parte adversa firmou um comodato em 88 com a Federação Brasileira de Naturismo e ali a federação construiu umas casinhas e naturistas ali e isso ficou, o comodato foi encerrado, mas a pessoa não saiu e aí a parte adversa entrou com ação de reintegração de posse, ganhou e aí foi executar os naturistas entraram com 6 embargos TC e essa semana, na terça, foi publicado um acórdão que julgou improcedente. Então está na iminência da parte adversa entrar na posse de umas 18 casinhas que tem ali. Então, nossa, pela primeira vez, ele realmente vai ter a posse concreta daquela área, que eu acho que é a área que ele tem mais interesse, porque até hoje ele não mexeu no resto do terreno. Então, até hoje, o que ele fez de posse? Ele firmou um comodato em 88. Só. Agora não, agora ele vai ter e essas casinhas, esses moradores, vai fazer contrato, não é, doutor? Orientou ele fazer, né? Como? Essas casinhas que ele está autorizando é de aluguel? Não, essas casinhas eram comodato, e tá. aí, pelo contrato de comodato, essas benfeitorias reverteriam para a parte adversa. Só que nunca saíram, e aí virou. Mas agora ele vai, por força desse acórdão, ele vai poder executar e